Oi gente, tudo bom? Eu sou a Paulinha Alves, do littleblog.com.br e hoje eu vou falar sobre o livro Não Sou Uma Dessas, que foi o primeiro livro da Lena Dunham, que muita gente deve conhecer porque ela é atriz, roteirista e diretora da série Girls da HBO. Esse livro Não Sou Uma Dessas, ele foi lançado no finalzinho do ano passado, final de 2014, e ele chegou bem rápido aqui no Brasil. Quem trouxe ele foi a editora Intrínseca. Eu li esse livro, inclusive, nessa versão, na edição em português. Então, como eu não vi a edição em inglês, eu só vi em fotos na internet, eu não tenho muito o que falar a respeito de tradução, a respeito de como que eles trouxeram o livro pra cá. Mas o que eu posso falar é que, pelo menos da editora Intrínseca, eu gostei muito da edição. As ilustrações que estão aqui dentro são muito bonitinhas. Eu vou fazer um post no blog com esse vídeo e com algumas fotos do livro na parte de dentro para vocês darem uma olhadinha. Porque ele tem toda uma... eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas ele tem uns detalhes muito bonitinhos, tanto na contracapa quanto realmente ilustrações dentro do livro. Então eu vou bater umas fotos e colocar lá no post. Mas eu acho que quem tá a fim de ler esse livro, quem se interessa por essa leitura, tem que saber algumas coisas sobre esse livro antes de começar a ler, que eu acho que são muito importantes. Por exemplo, esse livro não é um livro de ficção, ele é uma biografia, só que ele não é uma biografia como a gente está acostumado. Ele não é uma biografia linear. Então ele não conta, a Lena não vai contar sobre quando ela nasceu, coisas da infância dela, adolescência, até ela chegar à fase adulta. Na verdade, esse livro ele é dividido em várias seções. Eu até anotei aqui, porque eu não ia lembrar de cabeça, mas eu anotei os nomes das seções em que ele é dividido. Então é amor e sexo, corpo, amizade, trabalho e panorama. Então são essas 5 sessões que o livro é dividido, e aí dentro de cada sessão a Lena vai contando coisas que ela pensa, coisas que ela vivenciou, coisas que ela acredita a respeito desse tema. E eu digo que esse livro ele realmente não é linear, porque mesmo dentro de cada tema, a Lena vai e volta na linha do tempo. Então ela conta coisas que aconteceram com ela quando ela era muito criança e coisas que aconteceram recentemente com ela nas gravações de Girls, por exemplo. Então é um livro que vai e volta o tempo inteiro. Eu acho que é muito importante também para quem quer ler esse livro, saber que ele é muito, muito, muito verdadeiro. Ele é muito escrachado. Eu digo escrachado no sentido, quem aí assiste Girls já deve estar um pouco acostumado com esse jeito da Lena Dunham. Ela não tem muita vergonha de fazer as coisas. Os personagens que ela criou em Girls são personagens que a gente sabe tudo sobre eles. Não só superficialmente, mas a gente sabe muita coisa sobre a vida deles, muito da intimidade de cada um deles. Ela não tem medo, não tem vergonha de fazer muitas cenas de nudez, de sexo, de coisas muito profundas, emocionalmente mesmo falando dos personagens. E nesse livro aqui, ela também é muito assim. Então ela conta coisas sobre a vida dela que em alguns momentos a gente sente até que está invadindo a privacidade da pessoa. Então em algumas passagens do livro eu ficava um pouco incomodada, porque parecia que eu estava indo além do que a intimidade dela permitia, sabe? Eu não sei se vocês já leram alguma coisa que fez vocês se sentirem assim, mas eu lembro que a primeira vez que eu assisti Girls, eu me sentia desse jeito. E quando eu li esse livro aqui, eu me senti desse mesmo jeito. Parecia que tinham coisas que eu não tinha o direito de saber, que eram coisas que ela colocava aqui, que eram coisas muito pessoais, muito da vida dela. E que ela não tem vergonha alguma de colocar isso no papel e abrir o coração dela para as pessoas e falar coisas que ela passou, coisas muito pesadas, inclusive, que ela passou na vida dela. Então eu fiquei muito surpresa, assim. Ao mesmo tempo que tiveram passagens que eu acho que eu não criei tanta empatia, assim, algumas passagens que eu não me identifiquei tanto, em outras eu me senti muito tocada, realmente. Como eu disse, eu acho que não é uma leitura para todo mundo, mas eu acho que se você gosta da série, se você já está acostumado com esse jeito da Lena, provavelmente você vai gostar desse livro e acho que você vai entender um pouco melhor o que ela quis falar nesse livro. Outra coisa que eu acho bastante importante de falar desse livro é que lá fora ele criou muito burburinho, teve muita falação em cima desse livro por causa de algumas coisas que a Lena contou da vida dela. Tem uma parte realmente que eu achei bem pesada, que é uma coisa que aconteceu na adolescência. Eu não vou ficar entrando em detalhes porque eu acho que quem vai ler, quem não sabe nada sobre o livro, é realmente legal, assim, é interessante você pegar ele cru, sem saber de nenhuma dessas controvérsias, nenhum desses burburinhos que tiveram por aí. Como eu já tinha lido antes, então eu já fui meio preparada para essas partes. Mas eu acho que se você está lendo de uma maneira crua, eu acho que talvez isso seja ainda mais impactante, sabe? Você ainda acho que isso talvez te toque ainda mais. Essa parte da adolescência realmente é bem pesada, mas teve uma coisa que aconteceu na infância dela, junto com a irmã dela, que, nossa, virou um escândalo lá fora, muita gente falou sobre isso, e sinceramente, se eu não soubesse que tinha dado tanto bafafá depois,
eu acho que seria uma parte que eu teria passado super batido, porque eu realmente não consegui enxergar toda essa malícia, toda essa ruindade que as pessoas colocaram, que as pessoas aparentemente enxergaram na ação que ela teve com a irmã dela. Eu sei que tem muita gente que não gosta da Helena Dunham, muita gente que não gosta de Girls, e muita gente que odeia esse termo, que meio que alcunharam ela, de que ela seria a voz da nossa geração, a voz dessa geração de 20 e poucos anos. Eu realmente não concordo com isso, eu não acho que ela seja a voz da nossa geração, mas, no entanto, eu acho que muitas das coisas que ela tem pra falar, muitas das coisas que ela viveu e muitas das coisas que, mesmo ela não tendo vivido, ela coloca nos personagens dela, valem muito a pena de quem tem 20 e poucos anos ver, porque eu acho que são coisas que a gente se identifica em vários aspectos. Eu acho que esse livro é um pouco disso. Obviamente tiveram passagens que eu não gostei, tiveram passagens que eu não me identifiquei, coisas que eu não vivi, coisas que estão muito longe da minha realidade. Mas, por outro lado, tiveram outras passagens que eu adorei, que eu meio que me vi naquele momento, eu me vi passando por aquilo. Então eu acho que especialmente quem tem 20 e poucos anos vai conseguir criar uma conexão com esse livro, da mesma série que eu acho que Girls consegue criar uma conexão com quem tem essa idade, com quem tem esses 20 e poucos, 20 e tantos anos. Não Sou Uma Dessas é um livro que eu indico, então, principalmente para quem já assiste Girls, para quem já conhece um pouco da história da Helena Dunham, porque eu acho que aí vai vir com uma nova visão desse livro, vai vir um pouco mais aberto para entender o que ela quis dizer nesse livro. Mas se você também nunca assistiu Girls e não sabe nem quem é Helena Dunham, mas curtiu essa resenha e ficou com vontade de ler o livro, vai fundo e depois conta aqui nos comentários o que você achou. Eu decidi que para todas as resenhas que eu fizer, tanto aqui no vídeo quanto lá no blog, eu vou dar uma espécie de nota para resenha. Uma espécie de nota para resenha não, uma espécie de nota para o livro que eu li. E essa pontuação vai variar de 1 a 5, 1 a 5 estrelinhas. E pra Não Sou Uma Dessas eu resolvi que eu vou dar 3 estrelinhas, porque, como eu falei, é um livro que eu gostei muito em algumas partes, eu me identifiquei muito em algumas partes, mas em outras, além de ter achado que a escrita da Helena, a leitura é um pouco arrastada, tiveram algumas partes também que eu não consegui criar nenhum tipo de identificação, que ficaram muito distantes do meu universo. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, não deixem de curtir, assinem o canal para ver as próximas resenhas e vídeos sobre moda e tudo mais. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.